Olá, amigas! A nossa tão esperada aula vai sair agora. E por que que essa aula ela é tão importante assim? Porque eu levei tanto tempo para poder deixar ela perfeita para vocês, porque é justamente todas as técnicas de venda que eu utilizo, todas as técnicas de vendas que eu aprendi até hoje, que eu desenvolvi até hoje e principalmente que eu validei, que eu estruturei ela dentro do meu negócio. Então eu vou trazer essa super aula para vocês. Eu resolvi deixar essa aula gravada para que você possa ver depois quantas vezes você quiser. O material que eu vou utilizar nessa aula ele vai ficar disponível para quem fizer parte da nossa comunidade, onde eu já vou aproveitar, já vou deixar o link aqui na bio para você, se você é um Stat Boss ou se você quer se tornar Stat Boss. O que é uma Stat Boss? É uma esteticista empreendedora de sucesso. São mulheres da área da beleza que se juntam para poder buscar o sucesso juntas e unidas, porque a gente conhece bem, a gente sabe como é essa profissão, e isso é uma das coisas onde eu e a Amanda trazemos muito para vocês. Então nós temos a nossa comunidade de Stat Boss, lá nós disponibilizamos os materiais que eu vou oferecer aqui na aula para vocês, onde tem todas essas estruturas e tudo que eu vou falar aqui. Então essa aula, agora nós estamos gravando em clima natalino, aonde nós estamos aproveitando então a maior época do ano para poder expandir, para poder aumentar as nossas vendas. Porém, essas técnicas são as técnicas que eu utilizo todos os meses em todas as vendas durante o ano todo, tá? Então, essa aula, esse treinamento para vocês é a arte de vender beleza. Então, como a gente vende beleza, como a gente ajuda o cliente a comprar. A nossa primeira aula, nós temos disponível essa live gravada também para vocês no nosso Instagram. Nós falamos sobre o primeiro pilar das vendas, que é a mentalidade. A gente vai passar rápido por isso aqui também. Mas o porquê que é tão importante, então, só para a gente recapitular a mentalidade empreendedora de vendas. Se você tem qualquer crença sobre vendas ou sobre dinheiro, sobre vendedor, você vai estagnar, você vai paralisar, você não vai conseguir seguir em frente. Sempre vai ter alguma coisa ali no seu software te puxando para trás ou te impedindo, de alguma forma inconsciente, de acessar o próximo nível, de acessar o próximo nível de faturamento de vocês. Eu sempre vendi muito bem, eu sempre vendi alguma coisa, mas hoje em dia, ainda mais no digital, a gente precisa ter estratégias e técnicas de vendas também. Mas o primeiro pilar é a mentalidade empreendedora, é você acreditar no seu negócio, é você acreditar no seu potencial e só assim você vai conseguir, então, vender e ofertar o seu serviço. E ainda mais, digo ainda mais, ainda cobrar pelo seu serviço. Porque muitas vezes no meu negócio, desde que eu comecei a empreender, eu tinha medo de cobrar, eu olhava o bolso do cliente como se fosse o meu bolso, né? Então eu achava que o cliente não ia ter dinheiro para pagar. E a primeira coisa que eu começo a falar aqui para vocês, não olhe para o bolso do cliente como você olha para o seu. Porque às vezes o cliente chega, você vai fazer um pré-julgamento do cliente, você não sabe quanto dinheiro ele tem na conta, você não sabe das finanças do cliente, você não sabe do limite do cartão de crédito dele. Então, a sua função aqui é você ajudar o cliente a comprar. Essa é uma das frases que vocês mais vão ouvir por aqui, que vender é você ajudar o cliente a comprar. Então sejam bem-vindas, se você já está fazendo parte dessa aula, você já é um Stat Boss. Esse é um treinamento especial para esteticistas e para profissionais da beleza, para aprimorar a sua habilidade de vendas. Porque se você não vende, o seu negócio não está respirando. Vendas é o combustível do seu negócio, vendas é o oxigênio do seu negócio. Você vive sem respirar? Você vive sem oxigênio? Então, a sua empresa também não vive sem vendas. E o intuito disso é você aprender a criar uma experiência irresistível, criar uma estratégia irresistível, onde a pessoa sinta essa vontade, sinta esse desejo de comprar o seu serviço. É criar uma experiência para os seus clientes e ter habilidades especiais para que você venda sim, mas que você venda com naturalidade. Vender, amigas, não é você empurrar a qualquer custo na cliente, até mesmo porque se você não trabalha a mentalidade antes e você tem essa necessidade de vender por necessidade, de pagar conta, de pagar aluguel, e aquela cliente que nem chegou aqui ainda, você já fica esperando ela vir e fechar um pacote, a cliente ela sente isso. A cliente ela vai sentir essa necessidade, ela vai sentir a sua ansiedade, ela vai sentir que você tá ali desesperada, empurrando um serviço para ela. Então, quando você tem essa
habilidade de vendas, quando você tem essa mentalidade de vendas, de saber as estratégias de vendas e principalmente sobre dinheiro, você vai fazer isso de uma forma muito natural, você vai ajudar a cliente a comprar e você vai conduzindo essa venda, extraindo sim da cliente através de um pitch, através de uma negociação que eu vou explicar tudo aqui para vocês agora. Então você vai conseguir fechar muito mais vendas. É sobre você se posicionar como uma verdadeira consultora de beleza e de bem-estar, compreender, saber exatamente quais são as necessidades que esse cliente busca e saber orientar e direcioná-lo para a solução que realmente vai fazer a diferença no fechamento. A frase que eu já falei para vocês é a frase da nossa aula. Vender é ajudar o cliente a escolher o melhor para ele. Se a cliente já veio até você, ela já tem uma intenção de comprar ou ela já tem uma intenção de conhecer. Basta você implementar as estratégias de venda e ajudar o cliente a escolher o que é melhor para ele, o que é melhor para a transformação que ela busca. Mas antes de começar essa aula aqui, eu quero que você me responda uma coisa aí de onde você estiver. Qual que é o motivo que te fez começar o seu negócio? Qual é o motivo que faz você ainda estar aqui nessa aula hoje, querendo aprender a vender, querendo expandir o seu negócio? Qual é o motivo que te fez começar? Qual o motivo que fez você começar a empreender? Então é esse motivo que você vai ter ele como um combustível para poder te ajudar a seguir em frente e aprender tudo o que for necessário, fazer o que tiver que ser feito aqui e agora para poder expandir o seu negócio. Então qual que é a importância das vendas no nosso negócio? Primeira coisa, escolhas conscientes. Vender é você ajudar o seu cliente a fazer as escolhas e ver cada cliente como alguém que veio até você em busca de uma solução ou de uma transformação. Não veja o seu cliente como um número, veja como uma pessoa onde você vai desenvolver, desempenhar o seu propósito de trazer essa transformação, essa solução que ele busca. Então, a primeira coisa, vende mais quem escuta mais. A cliente vai chegar até você, você vai perguntar, independente do seu nicho de área de beleza que você vende, o que você busca melhorar mais em você. E aí você deixa ela falar. Só aí você já vai conseguir começar a captar tudo o que ela deseja, quais as transformações que ela deseja, e você já vai começar a criar um roteiro na sua mente com as técnicas que eu vou trazer para você ofertar então o seu melhor serviço para essa cliente. O seu papel é ouvir as suas preocupações, entender as suas reais motivações e apresentar então de uma forma muito clara a solução para o problema que ela trouxe até você. Vendas é o combustível do seu negócio. As vendas são o que sustentam, o que faz crescer o seu negócio. Ela é o oxigênio que faz a sua empresa respirar, crescer e prosperar. Então, vendas é o combustível que faz respirar aquele sonho que fez você começar a empreender. Quem vende mais, realiza mais. Então, se você está vendendo pouco, com certeza você está vivendo só na sobrevivência de pagar aluguel, de pagar fornecedor, de não querer trazer boleto. Mas se você começa a vender mais, se você começa a aumentar o seu faturamento, atingir um nível de faturamento, expandir o teto financeiro que você tem aí na sua mente, que você acha que você pode ganhar isso, que você não pode ganhar mais. Primeira vez que eu consegui bater a minha meta aqui de 20 mil reais, eu pensei, poxa, é fácil chegar nisso daqui. Então, quando você consegue aumentar o seu faturamento, você também consegue realizar mais coisas. Você consegue realizar melhorias no seu espaço, você consegue realizar cursos, realizar treinamentos, realizar sonhos com a sua família, realizar viagens. Então, vende mais quem realiza mais quem vende mais. A fidelização e o crescimento também fazem parte. Por quê? É mais fácil você vender de novo para quem já é seu cliente e custa menos também. Então, você fidelizar, ter uma clientela fidelizada, você tem uma perspectiva de vendas, né, de vendas futuras, de quantos clientes vão ser fixas, para quem faz, por exemplo, procedimentos a cada 15 dias de design de sobrancelha, para quem faz nail design, para quem é lash design. Então, você já tem uma perspectiva de quanto mais clientes, mais previsibilidade de vendas você tem para o seu mês. E da mesma forma, para pessoas como eu, que trabalham com limpeza de pele, eu sei que todo mês ou a cada 2 meses, ou tem clientes que vêm a cada 20 dias. Então, eu tenho essa perspectiva de crescimento, de expansão e também de vendas.
Vender é construir um ciclo positivo. Quanto mais você vende com qualidade e ética, mais o seu negócio fortalece e cresce também. E o ciclo positivo, né? Vender sempre é construir um ciclo positivo. Quanto mais você vende com qualidade, mais o seu negócio se fortalece. Agora a gente vai entrar aqui um pouquinho no que a gente já falou também de mentalidade e qual que é a importância de você desenvolver a sua autoconfiança na hora de você vender. Amiga, você já pensou se eu estivesse aqui falando com você assim? Olha, vendas é um negócio que é meio chato, sabe? Mas assim, você precisa vender porque senão você não vai conseguir pagar suas contas no final do mês. Assim, vocês não teriam nem começado essa aula. Então, eu tô falando aqui com vocês com confiança de que eu sei o que eu tô falando, de que eu sei vender e de que eu sei entregar uma melhor para vocês. E na hora de você fazer a venda, você vai fazer a mesma coisa com a sua cliente, porém você vai estar vendendo o seu serviço. Então, desenvolver essa autoconfiança é você transformar a venda em uma experiência positiva. Então, comecem a olhar esse processo de vendas, comecem a olhar vendas em si com outro olhar, com uma visão mais positiva de todos os benefícios que ela traz para o seu negócio. E aí, amigas, você vai vender em qualquer lugar e você vai vender todos os dias. Vender não precisa ser algo desgastante ou indesejável. Com as ferramentas e a mentalidade certa, você pode transformar as vendas em um momento de conexão com o seu cliente. Você pode transformar a venda, transformar a avaliação em uma conversa mesmo, sabe? Oferecer um café, conversar, entender as necessidades da cliente, fazer perguntas para ela, deixar ela falar, deixar ela desabafar. A gente já tá tão acostumada com isso, né? E no processo de vendas é a mesma coisa. Ao internalizar o conceito de que vender é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele, você transforma então esse processo em uma extensão natural do seu atendimento. Você só está ali ouvindo o que a cliente precisa, ouvindo quais são os desafios, quais são as dores dela e ajudando de uma forma natural com aquilo que você já faz, que é trazer a solução para o problema que ela tem. Seja alguma questão de pele, seja alguma questão de autoestima ou de não usar as roupas que ela gosta. Então eu sempre pego nesse ponto da transformação. A autoconfiança é você acreditar no seu potencial e se lembrar constantemente das suas qualidades e da grande diferença na sua postura ao vender. Então seja confiante naquilo que você faz. Eu tenho certeza que você já sabe desenvolver a melhor técnica, aplicar a melhor técnica, mas isso não é o suficiente para empreender. Isso é só uma obrigação sua e um dos pilares do empreendedorismo. Mas você precisa ter autoconfiança de que você consegue entregar e ser a melhor naquilo que você faz. Aí você só vai vender realmente essa transformação. Sempre foco muito na experiência positiva, trazer sempre o lado bom das coisas, sempre o lado positivo. E você tornar essa experiência positiva e agradável é você orientar e facilitar o acesso do cliente àquilo que ele deseja. Vender é ajudar o cliente a comprar e escolher o que é melhor para ele. Porque às vezes a cliente chega querendo uma técnica, querendo um procedimento e aquilo não é o melhor para ela. Então, a partir do momento que eu sei qual a transformação que ela busca, eu vou saber oferecer qual o melhor serviço com confiança e ela vai falar, não, ela sabe o que ela tá falando e é isso que eu vou comprar. E o autoconhecimento também. Jéssica, por que você tá falando de autoconhecimento numa aula de vendas? A base da sua autoconfiança é o seu autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, você precisa saber quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações, porque quanto mais você conhece as suas próprias habilidades, competências e limitações, mais seguro você se sente. Então você precisa conhecer quais são as crenças que você tem, quais são as crenças que você já teve, como você lida com o dinheiro entrando na sua vida, como você lida com um grande fluxo de dinheiro na sua conta bancária. Então, assim, será que você não tem nenhuma crença sobre dinheiro que você impede que ele chegue até você? Ou quando ele chega, você torra tudo e aí você não vê para onde ele foi? Então, será que você tem esse autoconhecimento ou será que é uma habilidade que você precisa trazer para a consciência e começar a desenvolver para você acreditar no seu potencial, ter autoconfiança em vender e depois, claro, saber aumentar o seu faturamento, aumentar o seu dinheiro e aumentar o dinheiro que você tem na sua conta bancária também. O conhecimento, amigas, ele é poder total. E o que você precisa saber sobre isso? Você precisa saber
tudo sobre o seu serviço, tudo sobre o produto que você vende. Vocês têm muita mania de vender as características do seu produto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um método que se chama Intensive Redux, e no Intensive Redux ele tem 10 sessões de tratamento que inclui eletroterapia, né, ultrassom, radiofrequência, endermo, cosméticos e massagem. Vocês iam comprar esse tratamento se eu falasse isso para vocês? Agora, quais são os benefícios do Intensive Redux? Ele ajuda você a tratar daquela região que você mais se incomoda, seja de celulite, de gordura localizada, em um protocolo personalizado para suas necessidades, para a fisiologia daquela região que você deseja tratar. E qual a transformação, então, que o Intensive Redux proporciona? Mulheres que desejam usar suas melhores roupas, que desejam se transformar na sua melhor versão, na sua própria melhor versão, melhorar ainda mais aquela região do corpo maravilhoso que elas já têm, usar os melhores biquínis na praia, poder se sentir leve, se sentir segura, ter autoestima. Então essa é a transformação. E eu sei exatamente tudo sobre esse meu serviço, sobre esse meu produto. E qual é a diferença então das características e dos benefícios? Antes de vender qualquer serviço, é essencial que você compreenda os benefícios que ele traz para o seu cliente. Mas você não vai vender as características, você vai vender a transformação. Por último, você vai colocar lá no seu contrato quais são as características, quantas sessões tem, quais os equipamentos que tem, quantas vezes a cliente vai vir aqui até você. Mas antes de qualquer coisa, você vai vender a transformação. Mas é preciso, sim, você conhecer tudo sobre os benefícios do seu serviço. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, eu gosto muito de escrever, de colocar ali as ideias, né, no papel, e você vai colocar todos os serviços que você tem, e você vai começar a descrever as características, os benefícios e a transformação. Só isso vai trazer muita clareza para você sobre como você já vai começar a fazer esse processo de vendas através da transformação. O seu cliente ideal. Então, como conhecer o seu cliente ideal? Aqui, amigas, a gente vai falar, né? A gente já tá falando de algumas técnicas, mas de uma forma resumida, tá? Isso tudo eu já mapeei e eu já estruturei tudo dentro do meu processo de vendas. Então eu tenho todos os scripts sobre isso, eu já tenho tudo isso aqui descrito, mas aqui para vocês vão precisar entender, contextualizar tudo isso e depois ir desmembrando, estudando um a um, que foi exatamente o que eu fiz. Nós temos uma mentoria onde nós ajudamos você, através daquele serviço que você tem, de tudo que você oferece, a estruturar todos esses processos um a um e te ensinar a conduzir toda essa estratégia, princípio por princípio, pitch de vendas, criar o seu script de WhatsApp. Mas no momento essa nossa mentoria ela tá fechada. Então por isso que eu tô dando essa aula aqui para vocês, porque no começo de 2025 a gente vai abrir algumas vagas dessa mentoria. Então agora a gente vai voltar aqui e a gente vai falar sobre o cliente ideal e o porquê. A gente precisa, antes de tudo, criar uma persona, porque você não vai vender para aquela tia Maria que tá sentada no sofá da casa dela, mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, vendo vídeo no TikTok. Assim, tem uma frase que eu já escutei que eu gosto muito, que você não vai vender carne para vegano, você vai vender para quem quer comprar. Então, qual que é o seu público, qual que é a sua persona, qual que é o seu cliente ideal? A criação da persona ajuda você a entender o melhor público-alvo e permite que as suas ações, a sua comunicação seja direcionada para esse público. Então você vai colocar qual é a faixa etária de clientes que você atende, se você atende mais homens, mais mulheres, mais adolescentes, mais mulheres mais velhas, onde essas clientes estão, aonde você encontra essas clientes, qual o local que elas frequentam, tudo o que você conseguir mapear sobre essa cliente ideal para que você consiga então estruturar qual é a sua persona. Isso aqui também é válido tanto na sua comunicação, na forma como você se comunica com essas clientes, mas também na hora de você fazer um anúncio, por exemplo. A criação da persona é um exercício estratégico que permite você identificar e definir de uma forma muito clara quem você quer atrair e como você deve falar, como você deve agir para poder atrair então esse público.
E o mapa do cliente, onde você vai criar todo esse mapa que eu falei para vocês, você vai estruturar esse mapa do seu cliente ideal, esse mapa da sua persona. Então você precisa conhecer absolutamente tudo sobre o seu serviço e sobre o seu público, sobre a sua persona. Então, como que a gente faz então para poder atrair esses clientes? Essa parte eu adoro e eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha muita dificuldade, talvez alguma crença aí, em falar com as pessoas, em fazer networking. E já fui em vários, assim, eu travava muito mesmo na hora de falar, né? De falar do meu serviço, de falar com a pessoa, de prospectar, que é o que a gente chama de prospectar. E aí eu fazendo, né, todos os treinamentos que eu fiz esse ano, e um deles era sobre prospecção, de como prospectar cliente. E depois eu também fui em um evento muito bacana que falava sobre mentalidade e prosperidade, que é um dos temas que eu mais amo fora vendas. E lá era um lugar pra gente fazer networking com outras pessoas, então foi onde eu destravei muito sobre isso. E nessa aula de prospecção, um dos desafios era fazer uma prospecção naquele dia com uma pessoa em algum lugar onde eu frequentava, ou chamar uma pessoa para tomar um café. E no almoço do dia anterior, eu tinha visto uma mulher no restaurante aqui perto da minha clínica, e eu sempre vi ela na academia, e já faz anos que eu vejo ela na academia, e eu nunca parei para conversar com ela. E assim, aonde tá o meu público de procedimento corporal? Aonde tá a minha persona? Mulheres que desejam se cuidar, que praticam atividade física, que fazem dieta e mesmo assim não conseguem conquistar o resultado que elas desejam. Então ela estava exatamente no mesmo lugar, ela estava almoçando aqui, então eu já entendi que ficava ali próximo para ela do trabalho também. E no dia seguinte eu vi ela na academia. E aí ela tava no banheiro, eu fui até o banheiro, dei uma travadinha assim, não consegui falar. Depois ela tava pegando água, eu fui pegar água, falei, Jéssica, é agora, desembucha. Falei, posso te fazer uma pergunta? Eu vi você almoçando em tal restaurante, você trabalha por ali? E aí ela me falou assim, eu trabalho sim. Falei, então, é que eu tenho uma clínica de estética ali do lado. Jura, menina? Nossa, como eu tava precisando disso agora, preciso fazer tratamento, o que você faz lá? E aí entra você também saber conhecer o seu serviço e ter esse roteiro pronto. Eu dei uma travadinha, lembrei do roteiro que eu tinha feito um dia anterior e falei, eu trabalho com estética corporal e facial, trabalho dessa forma, é isso que eu ofereço, apresentei o meu trabalho, peguei o contato dela, porque se você também passa o seu contato ou você entrega o seu cartão, a pessoa esquece, porque ela vai fazer 1000 coisas, ela não vai lembrar de você o dia todo. Mandei uma mensaginha para ela, agendei uma avaliação e fechei 3 pacotes. Então essa foi uma das prospecções que eu fiz e que assim, gente, a partir daí eu destravei e comecei a vender em todos os lugares. Então o que é a prospecção? É você transformar essa interação em uma oportunidade de conversão, tanto no digital quanto no presencial. Então, você mandar uma mensagem ali para uma pessoa que reagiu nos seus stories, por exemplo, que respondeu a sua caixinha de pergunta. Isso é uma coisa que eu não fazia. Então, sempre que eu coloco também ali na hora de fazer uma enquete no Instagram, de colocar alguma coisa que a pessoa possa reagir, de mandar um foguinho, de mandar um direct. Então, você pode ir prospectar essa cliente. Oi, vi que você demonstrou interesse, queria saber se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, e explicar para ela qual que é a transformação, de uma forma, claro que muito resumida, a transformação que você oferece, mas chamar essa cliente para vir até você, chamar para tomar um café, chamar para fazer uma avaliação. Então, isso é a prospecção. Também existe um roteiro dessa prospecção, mas saiba que prospectar cliente é você fazer networking, é você falar do que você trabalha. É basicamente isso, é você falar do que você trabalha. E numa loja, por exemplo, onde vende roupa de academia e onde vende biquíni, as suas clientes elas vão estar inseridas naquele lugar. Então você pode fazer essa prospecção com as pessoas que trabalham nesse lugar para que depois elas possam indicar, fazer algumas estratégias de indicação também
se as pessoas que trabalham nesse lugar te indicarem uma cliente, elas ganham um cupom de desconto, elas ganham uma sessão de tratamento. Então, assim, você precisa também usar dessa sua criatividade para você poder encontrar lugares onde os seus clientes estão, fazer esse mapa do cliente para que você consiga utilizar dessa estratégia tão poderosa que é a prospecção 1 a 1. Estratégias de conteúdo. Bom, aqui a gente abrange para muitas coisas, mas você precisa ter uma estratégia de conteúdo, não dá para você ficar gastando energia e tempo todos os dias pensando no que você vai postar. E também não dá, amiga, para você viver só de Instagram, tá? Porque se há um dia com o Instagram cai, você já não vende. Se acontece qualquer coisa, você já não vende. E eu já dei uma dica para vocês e eu vou falar ela aqui de novo. Mas sobre essas estratégias de conteúdo, expandir sua presença para outras plataformas no digital que podem te ajudar a alcançar públicos diferentes e a fortalecer a sua marca. Fala aqui pra mim, você vai procurar alguma coisa na sua cidade, você vai procurar no Instagram? Você vai procurar lá drenagem no Instagram? Não. Aonde é o primeiro lugar onde a gente vai procurar alguma clínica, alguma coisa? Google. Quando eu descobri isso, começou a chegar muitas pessoas por essa outra ferramenta que é o Google, onde você mesma consegue montar e estruturar isso, tá? Também há uma aula sobre Google, são estratégias sobre o Google, mas comecem primeiro. Instalem o Google, sabe? Aquele Google empresa no negócio de vocês, no celular de vocês. Você vai colocar lá, criar o seu perfil no Google, pedir para suas clientes avaliarem, colocar foto, colocar localização, colocar todas as informações. Depois disso, você começa a mexer um pouco lá, que você vai aprender que tem uma maneira de você patrocinar que é muito simples, eu mesma fiz. E eu tive muito retorno de visitas, né, que pessoa que vinha visitar o perfil pelo Google. Então, aparece sempre no final do mês lá um relatório para você de quantos cliques tiveram, de quantas pessoas procuraram localização, telefone. Então, além de ser uma informação ali para suas clientes, também é uma informação para clientes novas. E usem estratégias, por exemplo, drenagem Sorocaba, coloquem por região, coloquem faixa etária, coloquem da maneira como você iria procurar o seu serviço no Google. E uma outra dica muito importante também, mande para as clientes, peça avaliação, porque você pode utilizar isso como estratégia de feedback, mas isso também ajuda com que você apareça primeiro nas pesquisas do Google, tá? Isso também foi uma coisa que eu descobri. Narrativas. Narrativas é você envolver a pessoa através daquilo que você está falando. É sempre você deixar um pontinho ali de quero mais, eu quero ouvir essa história, isso tá interessante. Você envolver a cliente, não é só você falar das características do seu produto, é você narrar a transformação que ele proporciona. Então, narrativas atrativas envolvem porque ela se conecta com o lado mais humano do seu público, desperta emoção, empatia e identificação. Então comece a colocar um pouco mais de emoção. Venda é emocional, então utilize isso nas suas narrativas. Coloque mais emoção, coloque gatilhos mentais na sua narrativa na hora de você contar essa história, de você criar esse seu universo de marca. Eu tenho uma aula, amigas, para quem já é nossa aluna em 7 Boss, dentro do nosso kit de esteticista de sucesso, onde nós temos estratégias, né, anuais, onde a Amanda ela fez um plano de 365 ideias de conteúdo para vocês. Lá a gente tem como bônus a nossa planilha financeira para poder estruturar todo o seu financeiro antes, para que você saiba onde está indo o dinheiro das suas vendas, para que você saiba também precificar de uma forma correta, porque não adianta você vender no volume se o seu dinheiro está indo todo pro ralo. E lá também tem uma aula sobre o universo de marca e sobre narrativas, onde eu ensino você a fazer essas narrativas atrativas e a criar o seu universo de marcas, onde você já começa ali também a trabalhar o seu posicionamento para vendas, que é um dos pontos também para você conseguir vender e se conectar com a sua persona, com o seu cliente ideal. Então, narrativas é isso, onde você envolve o seu público e desperta essas emoções, desperta esse desejo, tá? E onde você prospecta o seu cliente, então? Identifique aonde os seus clientes estão, aonde os clientes que você oferece
o seu serviço estão, qual lugar eles frequentam, quais parcerias você pode fazer e quais lugares você também pode frequentar para fazer networking. Eu já fui em algumas academias, assim, de bike principalmente, de spinning, só para poder fazer networking, só para poder fazer essa prospecção. E é uma das coisas que eu quero fazer no meu ano de 2025 também, pelo menos uma vez por semana. Eu quero ir em um lugar diferente para poder fazer networking e para poder prospectar mais clientes. Então, como que você faz a conversão de leads de clientes? Primeiro, o roteiro da conversão no digital. Tenha, amigas, um script de mensagens. Eu tenho um script de mensagens já estruturado desde quando a cliente me manda um oi. Oi, tudo bem? Primeiramente, seja muito bem-vinda à Estética Jéssica Vilela. Como eu posso te ajudar? Então, todas as respostas, tem um script para objeção, eu tenho um script de um pitch de vendas, onde eu sempre vou extraindo o sim da cliente, onde eu mostro o resultado, eu não mando direto o preço. Então, eu tenho um script de mensagens para quando a cliente perguntar qual é o preço, você vai extraindo sim antes para que ela demonstre interesse naquilo, para que você consiga mostrar o valor do seu serviço, mostrar a transformação, fazer o roteiro de vendas e no final você vai mandar o preço e aí isso vai ficar até assim imperceptível para elas. Muitas vezes eu já nem mandei o preço e já consegui trazer a cliente para avaliação e aqui eu vendo. Aqui eu vendo no on. E eu tenho uma estratégia que eu vou deixar para o final para poder contar para vocês de venda na avaliação. Mas esse script de vendas ele é muito importante para que quando a cliente mande uma mensagem no Instagram, você traga ela para o WhatsApp, você tenha esse lead para que você tenha um roteiro de conversão, tá? E na avaliação presencial a mesma coisa. Na avaliação presencial, a cliente vai chegar e você vai deixar ela falar, tá? Porque se você falar muito, você assusta a cliente, você mostra que você tá desesperada, que você quer empurrar alguma coisa e não é isso. Aqui eu tô passando para vocês uma estrutura de você vender de uma forma natural. Venda na avaliação, a venda presencial, ela é um roteiro de venda 1 a 1. Então, primeiro a cliente vai falar tudo aquilo que ela deseja, quais são as dores dela e você só vai trazer a transformação. Você vai mostrar, né? Não vai vender característica, você pode falar dos benefícios do seu serviço, mas você vai focar principalmente na transformação. E qual que é esse segredinho que eu uso na avaliação? Eu tenho um valor, né, tabelado dos meus produtos para quando a pessoa compra depois. Se ela comprar depois, ela vai pagar mais caro. Mas se ela fechar hoje na avaliação, ela tem um desconto especial. Então, eu já tenho isso na minha precificação, onde eu já consigo dar esse desconto, incluir esse desconto para cliente que fecha na avaliação. Então, olha, esse é o preço, esse é o orçamento no final, onde eu passo o preço. Você pode pagar no cartão de crédito ou no Pix. E hoje, para a gente fechar na avaliação, já começar na semana que vem e já agendar o seu horário, eu consigo te dar tanto de desconto. Como que fica melhor para você? Qual é a melhor forma de pagamento? Então, você não deixa a cliente, eu vou pensar, não, você já dá a opção para ela. Quando que é melhor para você, para a gente poder marcar? E se a gente fechar hoje, se a gente resolver essa questão do preço, você fecha comigo? Jéssica, mas assim, para mim ainda não dá. Tá bom, mas o que te ajudaria a fechar? O que a gente pode conversar para a gente poder fechar hoje o seu tratamento? Fechar hoje para você iniciar a sua transformação já na semana que vem. Aí ela vai te falar. E aí você vai conduzindo essa negociação, tá? Esse processo de fechamento é sempre no final, que é sempre a negociação. Narrativas persuasivas. Utilize narrativas para tornar as suas mensagens mais atraentes e persuasivas. Então, como que você pode criar também um roteiro de conversão? Usar um script e colocar no ChatGPT, para ele criar um script de mensagens para você, de conversão de leads de clientes do seu nicho e utilizar narrativas persuasivas e atraentes, porque assim você tem a mensagem ali pronta, preparada para quando a cliente te chamar, você só vai adaptar e enviar para ela e conduzindo até o fechamento, até agendar o procedimento, até agendar a avaliação, seja o que for, seja vendas ou seja um agendamento para que você traga cliente até você e ali você finaliza então o processo de vendas no 1 a 1. Problema e solução. Implementar um problema
entender as necessidades da cliente e trazer a solução e a transformação. Isso daqui você pode usar também para poder utilizar no digital, né? Então, primeiro você implementa um problema. Você sofre com retenção de líquidos, você sente a perna pesada, você sente aquela sensação de cansaço todos os dias? Entenda quais são as necessidades dessa cliente. Ela quer se sentir mais leve, ela quer ter um momento de merecimento só dela, ela quer ter um momento para ela relaxar, ela quer melhorar o aspecto da celulite, ela não consegue usar roupa muito apertada porque fica marcando a calça, porque as roupas marcam, porque ela se sente muito inchada. Então, traz a solução e a transformação através do procedimento de drenagem, que é uma massagem muito relaxante, onde você tem um momento, 1 hora deitadinha aqui, parada, para alguém poder cuidar de você, para você que é uma mulher, para você que é uma mãe, que sempre faz tudo para os outros, que não tem tempo de cuidar de você, para que você se sinta mais leve, para que você tenha mais bem-estar, mais disposição no seu dia a dia através da drenagem. Isso aqui é um pitch de vendas, onde você implanta o problema e você traz a solução. Então, você estrutura isso para todos os seus serviços e aí você consegue vender no digital e vender isso também no 1-a-1, tá? Agora, a gente vai para o pitch de vendas, que eu sempre falo também para vocês. E o que é o pitch de vendas? O pitch de vendas, basicamente, amigas, ele é um discurso que você utiliza para você vender uma ideia de forma muito clara, muito objetiva, mas que seja impactante. É sobre criar uma conexão emocional, porque vendas ela é emocional com o cliente, despertando o desejo pela transformação do seu serviço. Então, vocês podem ver que essa aula aqui a gente fala muito sobre você criar um roteiro de implementar um problema e mostrar qual é a transformação do seu serviço. Liste, amigas, coloque o seu serviço, coloque o que você oferece, liste 10 pontos, 10 transformações que ele causam, tudo que ele pode trazer de benefício realmente na vida da pessoa. E aí você vai mostrar que você tem a solução ideal para as dores e para o sonho dela. É sobre contar histórias, explorar gatilhos emocionais e finalizar com uma chamada para ação irresistível. Então também o pitch é uma condução tocando ali sempre no emocional. Então a conexão emocional é o primeiro ponto do pitch de vendas. O foco está em despertar um sentimento positivo, com autoestima, confiança, mas também em tocar as dores que o cliente quer resolver. Então, você vai precisar trazer um pouquinho da dor ali, do emocional, mas já trazendo para um sentimento positivo que ele vai ter depois do seu procedimento e onde você vai listar, então, todas essas transformações que cada um dos seus serviços proporciona na vida da sua cliente. Narrativa, é o que eu já falei aqui para vocês também, mas a narrativa, a gente utiliza muito ela no storytelling. A gente utiliza muito narrativa em uma sequência de stories para poder contar uma história onde você vai narrar essa história e criar uma jornada emocional, fazendo com que a cliente se veja no cenário ideal. Então você vai contar uma história do cenário que a sua cliente vive. Isso pode ser uma história fictícia de um processo que você sabe que todas elas passam, né? De um problema que você sabe que todas elas passam, como o exemplo da drenagem que eu usei aqui, ou você pode usar um exemplo mesmo de uma cliente que chegou na avaliação. Você pega o seu celular e você vai ou falar, ou as narrativas também podem ser escritas. Eu utilizo muito texto de narrativas atrativas no meu Instagram e sempre conduzindo no final para uma ação, que é o que a gente chama de CTA. Então eu vou começar implementando um problema, mostrando um problema que a cliente trouxe aqui, e ao decorrer disso eu vou mostrar qual é a solução e a transformação que eu consigo proporcionar. Então eu vou trazer esse problema de cliente que chegou aqui com muita retenção de líquido, de cliente que chegou aqui achando que tinha engordado, mas tinha inchado, né, ganhando peso em questão de retenção de líquido, não somente de gordura. E aí eu vou contar essa história, que ela se sentia dessa forma e qual é a solução que eu trouxe para que ela se sinta mais leve, mais confortável, sempre tocando no emocional. E você pode utilizar isso aqui também, criando um universo de marca com música, com imagens, com vídeos e explorar todos os sentidos,
né? Na nossa aula de universo de marcas eu falo muito isso, mas tentem explorar todos os sentidos da sua cliente, desde o momento que ela chega até na questão de postar isso mesmo na internet, sabe? Mostrar, fazer com que ela sinta, fala senta esse vídeo, se você estivesse aqui, faça ela ter essa percepção dos sentidos. E dicas de negociação, entenda as necessidades do seu cliente. Vende mais quem escuta mais. E claro, utilizar de estratégias, tá? Estratégias, gatilhos mentais, criar urgência, criar escassez, temos poucas vagas. Isso que eu uso na avaliação, essa estratégia que eu uso na avaliação, já é uma urgência. Escassez, temos poucas vagas, temos poucos horários para a próxima semana, eu só vou disponibilizar tantos procedimentos especiais para essa ação. Então, é criar essa urgência, é criar essa escassez e utilizar os gatilhos mentais, oferecendo uma oportunidade única de resolver aquele problema com essa solução específica, tá? Então, isso você também pode usar nas suas estratégias. Um ponto muito importante é a gente entender as necessidades do nosso cliente, entender o problema do cliente, porque quando você entende o problema que a sua persona tem, você explora como você pode fazer com que a cliente perceba que ela precisa do seu serviço, mesmo que ela ainda não tenha consciência disso. Então você vai implementar a dúvida ali nela. E você sabendo também quais as dores que as clientes têm, além das transformações, liste 10 dores que as suas clientes têm. Porque a partir disso você consegue implementar ali a dor e mostrar, poxa vida, eu não sabia que eu tinha esse problema, mas agora eu preciso desse serviço. Então, identifique quais são essas dores, compreenda as necessidades da sua cliente. Por exemplo, inchaço e desconforto físico por retenção de líquido, isso é uma dor muito grande das mulheres. Técnicas de conversão. Existem algumas técnicas de conversão, tá? Mas o que são essas técnicas? É guiar a conversão de uma maneira estratégica. É esse roteiro de vendas que eu falei para vocês. Eu tenho aqui até anotadinho, vou achar nas minhas 1000 anotações. Aqui. Então, primeiro, você precisa criar uma conexão e ser especialista e perguntar para cliente o que você deseja. Isso daqui, gente, eu sempre deixo aqui na minha frente, porque chega a hora que eu vou fazer uma avaliação, eu sempre vou olhando ali aquele processo de vendas, que é a minha técnica de conversão. Depois você vai fazer a promessa daquilo, da transformação que o seu produto oferece. Aí você vai perguntar, faz sentido para você? É isso mesmo que você busca? Depois você vai mostrar o resultado. É um resultado como esse? Né? Uma cliente que teve um resultado na mesma região, uma cliente que quer fazer uma técnica específica de design de sobrancelhas, uma cliente que quer fazer uma técnica de cílios. É um resultado como esse que você quer? E aí você vai extrair o sim, a cliente vai dizer que sim, aí você já ganhou, é só você vender, tá? Depois você vai provocar o desejo e você vai aumentar a sua autoridade. Então, que maravilha, esse é o procedimento que eu mais faço, eu já tenho centenas de clientes com esse mesmo resultado, e em você vai ficar incrível, vai ser um prazer oferecer essa transformação para você também, e você vai fazer parte desse grupo de mulheres que gostam desse tipo de técnica, de cílios, de sobrancelha, que gostam de se sentir mais atraente, com um olhar mais marcante. E depois você vai descrever o seu serviço. Aí sim você vai explicar quais são as características para a pessoa poder entender como que vai ser o processo para que ela consiga, para que ela realize esse serviço, né? Então eu preciso falar para a cliente que ela vai precisar vir 10 vezes aqui para poder desenvolver um protocolo personalizado para ela. E aí você vai perguntar, faz sentido isso para o que você está buscando? Sempre extraindo o sim da cliente. Depois você já vai para a ancoragem, onde você pode oferecer, por exemplo, o que eu faço na ancoragem do procedimento de drenagem. Quando eu estou conversando ali com a pessoa, com a cliente pelo WhatsApp, eu ofereço, faço essa descrição, mostro a transformação e eu faço uma ancoragem para trazer a cliente para cá, para trazer a cliente para avaliação. Eu falo, olha, você pode conhecer através de uma sessão individual e aqui você sente, vê como é e aí a gente escolhe o melhor pacote para você, o que você acha?
E aí eu trago a cliente pra cá, a gente faz a sessão de drenagem, eu já ganho, né, nessa sessão individual, porque eu cobro ela mais caro do que na sessão dos pacotes, e eu faço a melhor drenagem da vida delas e ela fecha um pacote semestral comigo. Então isso é a ancoragem. Depois a gente faz a oferta e utiliza os gatilhos mentais, como de urgência, de escassez, e a gente vai então só por último pro fechamento. Então no fechamento você só dá as opções de pagamento. A gente tem tantas vezes no cartão ou no Pix, como é o melhor para você, qual é o melhor horário para a gente agendar. Então você só dá essas opções para cliente, você não deixa aberto para ela escolher. Sempre dê opções, extraindo o sim, tá? Lembre-se disso. Técnica de conversão é extrair o sim da cliente e guiar essa conversão de uma maneira estratégica e fazer perguntas no final para trazer a solução para o que ela precisa. E sempre faça ela confirmar que sim, é isso que eu tô buscando, sim, é isso que eu quero, é exatamente isso. Ah, então tá bom, exatamente isso, é isso, então tá aqui. Qual a melhor forma para você de pagamento? Cartão de crédito ou Pix? E o storytelling também, né? No storytelling a gente vai converter então esses leads. Porque quando você conta uma história que o cliente consegue relacionar sua própria experiência com isso, ele começa a enxergar você, o seu serviço como a solução que ele procura. Então, o storytelling cria conexão, cria emoção em vendas, é um processo emocional. Aí, amigas, a gente já vai para a finalização da venda com muito sucesso. E dominar essas técnicas de fechamento, como urgência e confiança, ajuda você a concluir a venda de forma assertiva, porque aquilo que eu falei no começo, se a cliente vem até você, se a cliente demonstra interesse, então assim, basta você saber ajudar a conduzir ela a buscar a solução para o problema que ela tem. Basta você ajudar a cliente a escolher o que é melhor para ela. E você vai fazer isso de uma forma muito mais assertiva, com um processo de vendas já criado para o que você oferece. No momento do fechamento, é essencial você transmitir confiança e, ao mesmo tempo, estimular uma sensação de urgência, de modo que esse cliente sinta motivado a tomar a decisão rapidamente, tá? Então, isso também é muito importante. Por isso que eu trago isso ali já na hora do fechamento. Olha só, então já vamos agendar, porque a gente tem poucos horários. Eu já trago a urgência e já trago a escassez também. Porque a gente utiliza os gatilhos mentais e as técnicas de fechamento. A gente utiliza os gatilhos mentais, que é isso que eu já repeti várias vezes aqui pra você. Perguntar extraindo sim. Então, cada pergunta que você fizer dessa estrutura desse processo de vendas, você vai extrair o sim. Você pode oferecer um bônus exclusivo para quem fechar ali na hora com você, ou você pode oferecer uma condição especial. Se mesmo assim a cliente falar que vai pensar, você coloca um prazo limitado por 7 dias, por poucos dias ou só naquele mês, porque você quer que a cliente venha e feche aquele mês ainda com você. Então você pode oferecer um bônus exclusivo ou uma condição especial para o fechamento ali na hora. E oferecer um prazo limitado. E o que é o upsell da beleza? Clientes que chegam aqui, como o exemplo que eu dei de drenagem. O cliente chega para fazer drenagem, para fazer uma sessão de drenagem, e eu vou fazer um upsell. Ou eu vou oferecer para ela um pacote de um valor maior. Um upsell é ela fechar outro procedimento, ou ela fechar um procedimento de um valor maior, ou se a cliente chega para fazer uma limpeza de pele, que é um procedimento de entrada, eu vou oferecer também outros serviços de tratamento facial. Então, tenham também técnicas para trazer clientes por procedimento de entrada, por procedimentos mais simples. É mais fácil você trazer esse tipo de cliente e aqui você utilizar essa estrutura para vender para ela, do que você já querer vender um produto de high ticket, por exemplo. Um high ticket a gente vende para quem já conhece, para quem já acompanha, para quem já tá de olho ali na gente, fala, não, eu sei que realmente ela é uma excelente profissional, ela entrega isso que ela tá prometendo, então eu vou comprar. Isso é o que eu ofereço para quem já é minha cliente. Então, por exemplo, o meu procedimento mais caro, quem mais compra é quem já é minha cliente. Mas eu tenho os meus 2 procedimentos de entrada, de facial é limpeza de pele e de corporal é drenagem, porque as pessoas podem fazer sessão isolada, sessão avulsa, e aqui eu faço esse upsell, que é o upsell da beleza com elas. E também a gente pode utilizar de estratégias para reativar cliente. Por quê?
vender para quem já comprou de você é mais fácil e é mais barato. Então você pega lá uma cliente que veio faz 2 meses já e fazer um procedimento e faz um tempinho que ela sumiu. Você mandou uma mensagem para ela, um script, tá? Você deixa uma mensagem bem bonitinha. Oi, maravilhosa, tudo bem? Chama ela pelo nome. Oi, Jéssica, tudo bem? Senti sua falta, faz um tempo que você não vem aqui cuidar da sua pele, já faz 2 meses que você não faz sua limpeza. Ela vai falar, menina, eu esqueci, não lembrei, que bom que você me mandou mensagem. Então, reative clientes e fidelize também essas clientes, porque se você sempre manda mensagem para ela, sempre lembrando ela para poder fazer a manutenção do tratamento, voltar a se cuidar, você vai ter clientes mais fidelizadas que sempre vão fazer com você. Então, tem a campanha também de fidelização. Uma máquina de café, ela desliga a cada hora. Tem a campanha de fidelização, manter clientes satisfeitos e engajados, e campanha de indicação. Qual que é a minha campanha de indicação? Eu ofereço ou 10% do valor do tratamento para a pessoa quando ela fechar outro pacote, né? Ela me indicou uma amiga que fechou um pacote de R$1.000. R$100 é de bônus, né, de cashback para ela quando ela for fechar o próximo pacote, porque eu tenho 2 pontos. A motivação para ela indicar e outro, a motivação para ela fechar um outro pacote de tratamento. Ou ela pode ganhar uma sessão a mais no pacote de tratamento dela também. Então essa é uma das campanhas de indicação que eu tenho. Lembrete de manutenção, né? Comunicação personalizada e eficiente, sempre chamando a cliente pelo nome para que ela se sinta especial. E fazer o remarketing de clientes que realmente estão inativas. Reaproveitar clientes que deixaram para comprar depois e vender para quem já foi ou também para quem ainda é seu cliente. E, gente, sempre desenvolva a sua mentalidade empreendedora, sempre busque conhecer mais. Eu demorei muitos anos para poder criar e aprender todos esses processos de venda que eu tô falando aqui agora para vocês. Como eu disse, queria muito dar um curso só disso aqui nessa aula para vocês, mas é impossível, porque a gente precisa sentar juntas e criar juntas, passo a passo dessa estrutura. Mas eu tô te dando um caminho, por isso que a gente chama Caminhos da Estética, onde a gente vai guiar vocês por tudo aquilo que a gente já passou, que a gente já aprendeu e que a gente validou. E uma das últimas coisas que eu mais estudei nesse ano, que eu consegui aumentar absurdamente o meu faturamento, foi sobre processos de vendas. E eu peguei um por um de tudo que eu trouxe aqui para vocês e eu desmembrei ele em cima do meu serviço. Então façam isso, tá? Entra no link aqui na nossa comunidade, essa aula vai estar disponível para vocês. Criem o seu processo de vendas, crie o seu script de WhatsApp, crie o seu pitch de vendas e venda a transformação e cumpra o propósito que você veio aqui para poder desenvolver com essas mulheres tão maravilhosas que você trabalha. Desenvolva sua mentalidade empreendedora, porque é a mentalidade que comanda absolutamente tudo. A venda é uma arte que precisa ser constantemente aprimorada, e com a mentalidade empreendedora e as estratégias corretas, você será capaz de crescer e de fidelizar o seu público e ter mulheres cada vez mais lindas aí no mundo.